dar início à última conferência do 10º Fórum Mineiro de Psicanálise, gostaria de chamar para compor a mesa, com grande alegria, Christian Dunker, psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, analista, membro da Escola do Fórum do Campo Lacaniano. Para mediar essa conferência, eu convido o professor Roberto Mendonça, psicólogo, filósofo, professor da UENG, professor da pós Unis e Pitágoras. Roberto, vou deixar esse aqui que eu acho que fica melhor. Olá a todos, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Hoje nesse encerramento agora, né, já fim do dia. Muitas fotos, muitas corridas, conseguimos chegar até aqui. Uau, né? Vamos lá, queria só contar uma história muito rapidinha para vocês, só para poder minimamente apresentar essa pessoa que está aqui ao meu lado, ok? No dia 22 de setembro de 2015, eu fui encontrar no aeroporto de Confins o professor Christian Ingo Lenz-Dunker, né? Psicanalista, graduado em psicologia, mestrado e doutorado em psicologia experimental pela USP, professor titulado do Instituto de Psicologia junto ao Departamento de Psicologia Clínica, livre docente em psicologia clínica após o seu pós-doutorado na Manchester Metropolitan University, analista membro da Escola do Fórum do Campo Lacaniano, coordenador junto com o Vladimir Safatli e o Nelson da Silva Júnior do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, o LATESFIP, da USP. Prêmio Jabuti, esqueci o livro, cara, trouxe o livro só para mostrar ele aqui, ó. Prêmio Jabuti, né? De melhor livro de psicologia e psicanálise em 2012, com Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, da Ana Blume. Um ano depois, né, desse nosso encontro, lá em 2015, novamente indicado ao Prêmio Jabuti, né, tal, com o Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Esse está aqui com a segunda capa, uma capa diferente, né, e autor de mais um monte, né, esse aqui pela Boitempo. E aí, quando eu chego lá no saguão do aeroporto, né, estava o Christian com o Pablo Amster, né, vieram juntos no avião, assim, e aí eu chego e pergunto assim, né, como o senhor prefere ser chamado, né, professor Christian Dunker, né, professor Dunker, e aí ele me disse assim, Cris Palmeirense, tá bom. E desde então, desde 2015, eu convivo com essa pessoa fantástica, e aí já que a gente tem o duplo no estranho, eu queria apresentar duas pessoas numa só, esse incrível professor Christian Ingo Lenz-Dunker, e o Crisão, aqui do lado também, ok? A palavra é toda sua, Christian. Obrigado, Roberto. Valeu, gente. Obrigado, Roberto, Gisela, todo mundo que concorreu para que acontecesse esse fórum, que me parece um lugar muito interessante dentro da psicanálise mineira, mas que é uma experiência, sim, um pouco sem par. Outros estados não têm esse momento assim que vocês têm aqui, de reunião de psicanalistas, pesquisadores, professores, né? Basicamente itinerante, passando por várias cidades aqui do interior do estado. Eu me lembro de uma das primeiras incidências do fórum em São João del Rei, com uma mesa com o Dravin, Luiz Cláudio Figueiredo, uma espécie de igreja, né, central, um momento muito importante da psicanálise ali, muitas pessoas se encontraram, livros foram produzidos, teses se desenvolveram.
Então, esse espírito assim de hibridização do Fórum Mineiro, eu acho que é o que nós precisamos mais na psicanálise brasileira e talvez na psicanálise assim, no mundo mesmo. Queria trazer para vocês assim, notas de pesquisa sobre esse tema do infamiliar e realmente colher as perguntas, as impressões, as críticas, as objeções que vocês têm a essa... É um conjunto de problemas e de hipóteses que eu vou tentar compartilhar com vocês, porque é parte da nossa pesquisa, assim, viva, em carne viva, quando digo nossa, lá no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, mas também o pessoal do Fórum, de todos que, enfim, pensam juntos, que é a maneira que eu entendo a gente pode fazer psicanálise assim, um pouco mais brasileira, ou seja, mais compartilhada, mais conjunta, mais vulnerável, inclusive às nossas condições de clínica e de experiência analítica, experiência de escuta. Né? Bom, queria chamar a atenção de vocês para o inusitado que é a gente fazer um encontro, 400 pessoas, para discutir um texto de 1919, escrito pelo Freud, que é um texto, vamos dizer assim, bastante desconjuntado, vamos confessar. Né? É um texto que muita gente lê e diz assim, mas é muito chato. Porque começa aquela coisa do latim, do espanhol e como traduz. E daí vem o conto Homem de Areia, que a gente mais ou menos entende, mas não é um conto assim tão penetrante, tão maravilhoso para a nossa sensibilidade. Né? Ou pelo menos o resumo que o Freud faz dele, talvez seja mais possante do que esse resumo. E que se conclui com observações assim um pouco até contraditórias, né? Ou no mínimo problemáticas. Né? Então, minha primeira pergunta é por que esse texto ele realmente é tão atual? Né? Ele foi bem escolhido, ele está sendo discutido aqui em outros lugares, né? Como algo assim que cativa imediatamente as pessoas e os clínicos, quando a gente diz, né, olha, então Freud escreveu um pequeno texto baseado na literatura, enfocando um sentimento, né, um Gefühl, um Fühlen, uma forma de sentir, né, que é unheimlich. E quando você diz, uma mistura assim, entre o familiar e o estranho, quando você chega na ideia do estranho, as pessoas dizem, puxa, nós precisamos saber mais sobre isso. Nós precisamos entender mais como funciona esse sentimento de estranhamento. Né? Digo então, é um texto absolutamente atual, porque ele capta essa problemática para a qual a gente não tem muitos recursos conceituais e intelectuais. A gente está começando a pensar o mundo, vamos dizer assim, a partir dessa função radical que é a função do estrangeiro. Né? Até bem pouco tempo, o estrangeiro era, enfim, aquele que vinha de fora e se instalava aqui, a gente respeitava ele, mas ele ia se tornar um dos nossos. Né? A gente pensava a estrangeiridade como uma parte do nosso dispositivo de colonização. Seja de colonizar o outro, né? Seja de ser colonizado pelo outro. Né? É, assim, contemporâneo, pensar que o estrangeiro é muito mais do que isso. Né? E que a gente precisa, sim, de uma verdadeira teoria do estrangeiro, que não é só, ou não é necessariamente, um capítulo da nossa teoria geral da alteridade. Isso Lacan provê bem para a gente. Né? Teoria do grande outro, o eu é o outro, Rimbaud, a função da intromistura, enfim, há todo um conjunto de figuras da alteridade no Lacan, né? A morte, a coisa. Essa teoria geral da alteridade a gente tem desde o Freud, desde a ideia de que o inconsciente é uma figura, um outro, né, da consciência. Mas, trocando em miúdos, chegando na experiência concreta, na experiência corporal, né, de uma pessoa que vem de fora, que vem do outro, que vem de outro país, que vem de outro, que fala outra língua, e aí a gente diz assim, mas nesse miúdo talvez a psicanálise não esteja tão equipada para enfrentar esse miúdo. Né? Esse miúdo, eu me refiro assim, a pessoas, por exemplo, que eu conheci em Londres ou Paris, e que trabalhavam com refugiados sírios, que trabalhavam com refugiados africanos, e diziam,
Cara, para a gente escutar essas pessoas, a gente tem que fazer alguma coisa a mais ou a menos na psicanálise, porque não é simplesmente pegar o repertório que a gente tem, que ele é suficientemente universalista, mas ele justamente não parece faltar nesse ponto preciso, que é a estrangeiridade encarnada. Esse outro que fala outra língua, que tem outro corpo, que tem outra cor, que tem outra etnia. Bom, então me parece um texto que se torna contemporâneo, porque é um lugar onde o Freud fala disso, e é um lugar dentro da obra do Freud muito interessante também, que ele tenha falado disso em 1919, não em 21, não em 14. Vamos lembrar que nesse ano, o Freud tem 62 anos, ele acabou de perder um filho na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ele está meditando sobre os impactos, o que foi o que está sendo o fim do Império Austro-Húngaro, onde ele nasceu e se criou, vindo de um confim desse império, que é atualmente a República Tcheca, e que, vejam só, o que o Freud está percebendo? Que eventualmente ele vai se tornar um estrangeiro, de novo, porque ele não nasceu na Áustria, ele nasceu no Império Austro-Húngaro, e isso está se esfacelando, e ele, de repente, eu não sou daqui. Experiência muito interessante a se cruzar com a experiência da perda, do filho, e saindo um pouco do biográfico, entrando na obra, a gente pode dizer, como tentei até lembrar isso nessa introdução à nova edição feita pela Autêntica, desse trabalho, que o estranho, o infamiliar, é uma encruzilhada de três caminhos. Uma encruzilhada de três caminhos dentro da obra do Freud. E aqui eu estou aludindo, obviamente, ao Édipo, que encontra seu destino, encontra Laio, sem saber que é Laio, numa encruzilhada de três caminhos. Eu vou compor esses três caminhos da seguinte maneira. Em primeiro lugar, nós estamos às voltas com uma mutação na teoria das pulsões. Um ano depois, 1920, vem além do princípio do prazer, vem uma radicalização da ideia de repetição dentro da pulsão, que vai mudar tudo, vai implicar uma redescrição de quase todos os conceitos dentro da psicanálise. Então, em 18, é justo e lícito supor que ele já estava com isso na cabeça. Então, é como se fosse aquele ensaio para, olha, eu preciso reunir algumas constelações de conceitos para dar um passo à frente. E, de fato, esse é um texto onde a figura da morte é essencial. O animado, o inanimado, o animismo, a repetição da mortalidade, isso atravessa esse texto. Então, isso é olhando assim o texto um pouco assim para onde ele vai. A gente poderia perguntar também de onde ele vem. Qual é o método que o Freud usa na construção desse trabalho? Em primeiro lugar, vou fazer uma nota de que esse é um texto desconjuntado, como eu disse, porque ele começou lá em 1911, 1914. A gente não sabe datar exatamente quando. O Freud fez um ensaio preparatório, uma versão introdutória a esse trabalho, escreve isso numa carta ao Ferenczi, contemporâneo da redação de Totem e Tabu. Mas ele não publica, aquilo fica no armário, e ele volta à carga em 1918. Então a gente teria que perguntar, o que será que ficou de lá que agora ele decidiu renovar aqui? Bom, nesse ponto tem uma hipótese, vou tentar apresentá-la mais circunstanciadamente, mas de que há talvez um problema, o Freud pressente um problema na sua antropologia. O Freud achava Totem e Tabu a sua melhor obra, junto com a Interpretação dos Sonhos, aquele trabalho que ele achava que ia ficar para a posteridade, aquele trabalho onde a psicanálise encontraria uma espécie de fundamentação científica na antropologia da sua época.
Né? Então, vocês vão encontrar lá Robertson Smith, vocês vão encontrar Darwin, Atkinson. É o Freud respeitando os cientistas como quase nenhum outro lugar ele faz. Ele diz, olha, eu vou tentar mostrar para vocês que isso que eu descobri aqui como um mito ou como um complexo local nos meus pacientes, que é o complexo de Édipo, que tem uma função específica que a gente pode deduzir, principalmente na fobia. Eu vou mostrar como esse caso particular, né? Quer dizer, ele estava ciente da crítica vindoura, né, de Deleuze e Guattari. Esse modo aqui de articular uma subjetividade a partir de identificações e escolhas de objeto, que eu chamei complexo de Édipo, tem um fundamento universal. Né? E tem um fundamento universal por quê? Porque nós viemos de uma experiência comum a todos nós, em que passamos da natureza para a cultura e deixamos alguma coisa nessa passagem que se repete. Então, o Édipo particular de cada um, de cada grupo, vamos dizer assim, de cada grupo social, de cada comunidade, ele é uma versão desse acontecimento originário na aurora da civilização humana. Então, aí vocês conhecem o mito, no começo, um símio, um primata superior tinha acesso a todas as mulheres, excluía os homens se reúnem, assassinam o pai, elegem um banquete em sua homenagem, está posta então a lei universal da civilização, N-1, a gente tem que distribuir e ordenar as relações de parentesco, excluindo a possibilidade do incesto e trazendo correlativamente uma obrigação de exogamia, né, de sair da família onde se nasceu. Tá? Bom, então por que será que o Freud não colocou o texto do Estranho, pelo menos numa parte desse texto, como um apêndice de Totem e Tabu? Por que ela não publicou isso junto com Totem e Tabu? Né? Bom, minha ideia aqui é o segundo problema, é que o Freud está pressentindo que tem uma disjunção entre o que ele diz em Totem e Tabu e o que ele vai dizer aqui no Estranho, no Infamiliar. Né? Então, o convite que eu faço a vocês é um convite assim para considerarem uma luta entre um gigante, que é Totem e Tabu, o melhor, maior texto, bem acabado, com as fontes científicas, pesando mais ou menos 215 páginas, contra, do outro lado, Unheimlich, um texto feito de 3 partes que não se juntam, um comentário literário, uma parte filológica e algumas apreciações, vamos dizer assim, conceituais. Parece uma luta, vamos dizer assim, em glória. Parece uma luta de Davi contra Golias. Mas eu vou tentar defender o pequeno texto do Unheimlich contra Totem e Tabu. Né? E terceiro ponto, né? Quer dizer, terceira rota, né, de confluência para esse texto. Né? O problema em Totem e Tabu, ele vai se afinando, ele vai se concentrando, se adensando em torno dessa experiência originária, né, do parricídio, e o parricídio como modelo de transmissão cultural. Né? Como é que é esse modelo? Os filhos se reúnem, né, miticamente, matam o pai e comem o pai. Né? Esse ato, é um ato mítico, mas é um ato canibal. Esse ato canibal, ele é um modelo de uma operação psíquica fundamental chamada identificação. O que exatamente ele está querendo dizer com isso? Esse é um ponto, se você tirar isso, Totem e Tabu balançam uma perna. Quer dizer, mataram o pai e comeram o pai. Banquete que se repete, explica os ritos, explica a interdição com o Totem, explica como o Totem se desenvolve no Tabu. Mas, quando a gente fala em canibalismo, naquele momento, isso era indubitavelmente entendido como uma espécie assim, de metáfora para eu adquiro propriedades, traços, elementos do outro, do estrangeiro, para mim. Ou seja, eu fico mais forte porque eu como o braço
do meu inimigo. Fico mais inteligente porque eu como o cérebro do meu inimigo, se eu entendo que, bom, é no cérebro que está a inteligência. Eu fico mais corajoso se eu como o fígado do meu inimigo. Eu fico mais amoroso se eu como o coração do meu estrangeiro, do meu outro. Né? Até aqui, isto era um entendimento, vamos dizer assim, indubitável. Porque se entendia que os canibais sempre comiam o outro com essa gramática que eu vou chamar de possessivista. Tá? Eu vou comer o outro para me tornar proprietário dele, dono de uma parte dele. Né? Incorporar, né? Peguem lá os textos referentes. Trazer e colocar e erigir dentro de si um objeto. Tá? A tramitação, né? A metáfora digestiva, isso varia muito, o entendimento de como isso se dá. Mas nenhum teórico, dentro da psicanálise, duvidou de que o canibalismo é um modelo para identificação e o canibalismo é sempre incorporativo. Tá? Tem um traço do outro, eu como e eu possuo esse outro dentro de mim. Tá? De onde vem esse entendimento assim consensual? Vem de um mito que a psicanálise, de um mito ou de uma teoria que a psicanálise comprou dos antropólogos da sua época e depois comprou uma segunda vez quando Lacan, Lévi-Strauss diz: tá, agora eu consigo entender melhor essa noção, eu consigo entender melhor porque eu estou falando de uma estrutura, eu não estou falando de uma narrativa mítica. Eu não estou falando de algo que aconteceu lá no universal passado, né, e que vai se repetindo no presente. Eu estou falando de um sistema lógico, que é uma espécie de eterno presente. Né? Eu estou sempre circulando nessas combinações lógicas que a estrutura me dá, e a estrutura de parentesco é a matriz para a estrutura das trocas sociais. Então existe o inconsciente como função simbólica, o inconsciente como função social, que é análogo, que é uma versão que condiciona ao inconsciente como expressão de desejos. Daí a ideia lacaniana do inconsciente se estrutura como uma linguagem. Né? A parte mais importante aí é estrutura. Né? Estrutura como uma linguagem. Né? Bom, então nós temos uma versão turbinada da estrutura, que vai dizer para a gente, então, que continuamos numa incorporação canibal, identificatória, em que eu sei quem eu sou, e eu como o outro e eu fico melhor. Né? Eu estou trocando, essa troca no Lévi-Strauss dá um pau danado com as feministas, porque ele diz, sempre vão as mulheres, vêm as palavras. Né? Todas as culturas. Daí vem gente dizer, não é bem assim. Né? Não é sempre a mulher que vai. Por quê? Porque isso legitima a ideia de que a mulher é uma propriedade que a gente tem, que esse grupo tem, e ela é trocada com outro grupo, e isso dá para a mulher a condição de propriedade. Estão vendo onde nós estamos chegando. Né? Bom, isso é o que a gente pode chamar, então, de concepção totemista da identificação e da incorporação. Uma concepção estava presente no Freud, chegou no Lacan, mas não passou do Lacan. Então, a gente tem, então, um momento de crítica teórica a isso, de um lado as feministas, de outro Deleuze, de outros pós-marxistas, um monte de gente dizendo, espera aí, essa história da estrutura, ela funciona bem no atacado. Mas quando você vai para o varejo, ou seja, quando você vai ter que atender aquela trans, quando você vai ter que atender aquele estrangeiro, quando você vai ter que atender aquele corpo, a coisa pode ficar um pouco mais complicada. Tá? Bom, essas críticas elas vêm para a psicanálise no mesmo momento em que um antropólogo, alguns aqui devem ter lido esse trabalho, onde tento mostrar isso, um antropólogo que era um discípulo do Lévi-Strauss, começa a estudar povos indígenas brasileiros do Alto Xingu. Você lembra que o Lévi-Strauss esteve no Brasil 30, 34, foi um dos fundadores da USP, né, um dos primeiros professores da USP, e estudou os indígenas na chamada Rota Rondon, né, em Ambiquaras, Bororo, aqueles que vão assim de São Paulo, norte do Paraná, Mato Grosso até Rondônia. Tá? E daí, nesses indígenas, ele falou, totemismo.
todas essas culturas, elas estão organizadas em cima do totem, tabu, mais ou menos como o Freud tinha descrito, só que em vez de narrativa, é estrutura. O Viveiros de Castro foi estudar os indígenas em cima do Xingu, né? Na volta grande do Xingu. Os arauetés, né? Alguns tupinambás, caiovás, que são indígenas que têm uma outra organização social. É uma organização social que não é que não existam leis de parentesco, não é que não exista, não é que o Édipo, no sentido da interdição do incesto, ele foi revogado ali. Não é isso, existe um sistema de parentesco. Mas esse sistema de parentesco não modula a integralidade das trocas sociais. Né? É como se ela tivesse, vamos dizer assim, dividido. Né? Tem trocas sociais que têm nessas culturas um modelo totemista, mas tem trocas sociais importantes, talvez muito pronunciadas, decisivas, que não têm uma estrutura totemista. Qual é o oposto do totemismo nessas culturas? O Viveiros de Castro diz, elas são culturas animistas. Elas são culturas que trabalham com um tipo específico de animismo, que ele chamou de animismo perspectivista. Tá? Como é que isso é complicado, mas vou trocar bastante em miúdos para a gente chegar no texto do Unheimlich. Mas esse tipo de laço social, de estrutura social, se vocês quiserem, ele traz à baila um tipo de canibalismo não possessivista. Ou seja, se eu sou um xamã, e vamos lembrar que para o Lévi-Strauss os psicanalistas são xamãs contemporâneos, se eu sou um xamã, eu sou um matador. Né? Xamã não é bonzinho. Quando eu mato o outro, e como um pedaço do outro, se inicia uma trajetória de indeterminação, uma viagem, né? Uma viagem onde o que está em jogo é o seguinte: fui eu que morri ou foi o outro? Sou eu que estou comendo o outro ou é o outro que está comendo a mim? Será que no final desta viagem eu não vou descobrir que eu era a capivara e o outro era o homem? Será que no final dessa uma espécie assim de meditação com cantos, ritos, em que o sujeito fica assim meio isolado da comunidade? Ele canta, mas ele canta de longe. Ele canta, mas ele virou uma pessoa num estado estranho. Qual é esse estado estranho? É uma pessoa que eu não sei se ele é da família ou ele não é da família. Já ouviram falar disso? Não? Alguém que está num trânsito, que está num transe, numa viagem, e a gente não sabe se a viagem é do familiar para o estrangeiro, ou do estrangeiro para o familiar. Ou seja, os dois tipos de Unheimlich que estão aqui descritos nesse pequeno texto do Freud. Tá? Um exemplo contundente dessa viagem. Essa viagem, ela muitas vezes acontece com o sujeito numa espécie de cativeiro. Porque se você não sabe se ele é inimigo ou amigo, deixa ele ali na cerquinha. Né? Deixa ele num lugar mais ou menos abrigado. Porque eu não sei mais quem é esse cara. Tá? Então, por exemplo, ele pode ser um tovajar. Né? Tovajar quer dizer, ao mesmo tempo, cunhado e inimigo. Combina, né? Se não fosse, não começava com... Então, mas vocês entenderem que como isso é um problema antropológico. O cunhado, por definição, é o seu aliado de guerra. Né? Você casa com a irmã dele e ele vai com você para a briga. Então, ou não, né? Porque exatamente, você vê como a gente é brasileiro, né? Como a gente descende desses caras. Porque é óbvio para nós que o cunhado é uma figura meio suspeita. Né? É um cara que pode ser assim, um tovajar. Né? Ele é da família, mas pode ser que ele não seja da família. Como é que é? No mínimo, exatamente, no mínimo estranho. Né? Mas a coisa interessante aí é que a gente teria, então, um contramodelo para a identificação. Né? Então, identificar-se não é só pegar coisas do outro ficando gordo com as coisas que você vai acumulando desde fora. Né? Identificar-se pode querer dizer também despossuir-se, perder-se, deixar de, assim, saber quem você é.
Porque essa é uma premissa totemista. Dentro do totemismo, sempre, a não ser que seja psicótico, isso é muito interessante porque vai reformular a teoria da psicose, dentro do totemismo você sempre sabe onde é a família. Portanto, você sempre sabe quem você é. Você é filho de, você é neto de, você é sobrinho neto de, e assim por diante. Desde Ulisses. Né? Vão ler as epopeias gregas e começa como? Eu sou filho, eu sou neto, e assim por diante. Tá? Veja, que nós estamos num modelo que vai dizer o seguinte: e se existissem modalidades de sofrimento em que eu começo por uma experiência de despossessão de mim mesmo? E essa dispossessão pode querer dizer que o mim mesmo pode estar fora de mim, pode estar no outro. Sacaram a radicalidade da coisa? Quando a gente tem essa ideia de que tem algo em você que aparece fora de você, a gente pensa ou em projeção, né? Ou a gente pensa nos fenômenos aqui descritos do animismo. Né? O animismo que o Freud coloca aqui como uma... E aqui vamos fazer um parênteses, né? Já entrando mais no texto. Esse texto, eu disse que ele luta contra Totem e Tabu. Né? Mas ele luta contra uma hipótese que está em Totem e Tabu, que é uma hipótese que vem do Augusto Comte. Né? O Freud não era um grande positivista, ele não era um leitor do positivismo francês, ele não gostava da teoria da degenerescência, etc. Mas nesse ponto, por quê? Porque os franceses estavam dando as cartas, né, no panorama intelectual nessa época. Nesse ponto ele compra a ideia do Comte, que é a seguinte: as culturas humanas, elas progridem. E elas progridem em 3 grandes passos. Né? O primeiro passo, o mais simples, o mais arcaico, o mais primitivo, é um passo chamado de animismo. Olha lá, animismo. Quando você evolui, quando você cresce, quando você supera o animismo, você vai para o totemismo. E o totemismo tem um equivalente, né, muito importante, que é, dentro do totemismo você passa para a religião monoteísta. Para as religiões politeístas primeiro e depois para a religião monoteísta. Tá? E num terceiro momento, um terceiro passo de autoesclarecimento, você vai para a ciência. Tá? Vejam, essa equação que faz com que Freud torne equivalente, né, o primitivo, a criança e o psicótico. Essa equação que cria no Freud a ideia do pensamento mágico. Essa equação que coloca o trajeto de uma psicanálise nesta hierarquia. Tá? Você pega alguém que está no animismo. O que é o animismo pro Freud de Totem e Tabu? É o narcisismo. Narcisismo infantil é o animismo que cada um de nós viveu um dia. Que quer dizer o quê? Que eu penso e acontece, eu sou o centro do mundo, eu tenho poderes mágicos, eu tenho uma especialidade cósmica, eu sou alguém especial, eu tenho, portanto, um mundo que é criado antropomorficamente, paranoicamente. Bom, vocês estão vendo como Lacan, um ávido leitor dessa ideia de narcisismo. Ele diz, problema no Freud, isso é o começo do Lacan, o problema no Freud é que ele faz para a gente uma teoria do narcisismo que ele não entrega. Ele diz, vai ter um novo ato psíquico. Leiam textos de introdução ao narcisismo e me digam qual é o novo ato psíquico. Freud não fala qual é. Ele diz, entre o amor de objeto e a autoerotismo das pulsões, a gente tem uma fase intermediária. Essa fase intermediária tem um novo ato psíquico, esse novo ato psíquico funda o eu. Mas ele diz, qual é esse ato psíquico? Lacan lê aquilo e diz, está faltando. Está faltando, eu vou criar aqui uma teoria do sujeito que chama-se estágio do espelho como formador da função do G, que não é só uma teoria sobre a origem do eu, mas é uma teoria sobre a relação entre o eu e o sujeito. Né? Sobre essa divisão que habita o ser falante. Tá? Mas veja, então, a gente tem, voltando para Totem e Tabu,
a gente tem esse primeiro funcionamento mental, que seria o narcisismo. Um segundo funcionamento, que seria totêmico religioso, que é o complexo de Édipo. Então, o pai é levado à dimensão de uma teodiceia que você tem que combater e matar e incorporar. E a hora que isso termina, estamos na maturidade. Estamos naquele que tem uma visão, uma Weltanschauung científica. Como Freud. Como a que a gente espera de nossos pacientes. Então, ele chega a dizer nesse trabalho uma coisa que é absolutamente assim, clínica e impactante. Ele diz assim: aquele que superou os seus complexos infantis não vai sentir a experiência de um Heimlich. Está imune a um Heimlich. Um Heimlich é coisa para neurótico, animista, primitivo, que não amadureceu o suficiente. O que vocês acham disso? Está errado. Não pode ser assim. Tem algum problema. Tem algum problema. Por quê? Porque a gente percebe que há algo extremamente importante nessa experiência do estranhamento. A gente percebe que há algo estruturante, vamos dizer assim, na angústia de estranhamento. Por quê? Porque encontramos pacientes que sofrem porque não conseguem se estranhar. Realmente se estranhar. Sentir esse tipo de angústia, a gente vai dizer assim, essa angústia é produtiva. Essa angústia faz que nossos pacientes criem coisas. Vejam, é por isso que o recurso à filologia e a uma narrativa literária, ele é assim imanente esse texto. Não é um acaso. Porque o Freud começa a discutir o seguinte: então esses que estão, vamos dizer assim, em estado de Aufklärung, né, que chegaram na superação dos seus traumas e complexos infantis, esses não têm Unheimlich. O que é Unheimlich? Agora eu tentando definir. Unheimlich é uma experiência de incerteza. Uma experiência de incerteza que tem que ver com dois casos. Né? Ou algo que é do passado, de fantasias infantis, que retorna, né? Que reaparece. Né? Então, é o caso, vamos dizer assim, do Homem de Areia, quando a gente tem uma experiência infantil, que ele está em casa e vem um ser estranho que visita o pai, eles fazem barulhos no escritório, e eles têm que dormir antes, e este ser é o Homem de Areia. Mas um dia o segredo se revela que esse Homem de Areia é Coppelius. O Coppelius é um pobre advogado que de vez em quando janta com a família. Mas, num determinado dia, e ele descobre isso quando se esconde dentro do escritório do pai. Mas, num determinado dia, as coisas dão errado, o pai morre, o rosto do pai fica desfigurado, né? E corta a cena, né? A gente não sabe o que acontece, volta a cena adulta, olha lá, o infantil e o adulto. E ele está estudando, provavelmente na Itália, e daí vem um vendedor de lunetas chamado Coppola. E quando o vendedor de lunetas mostra as occhio para ele, e ele tem uma reação hostil, ele fica extremamente perturbado, manda o vendedor de lunetas embora e escreve uma carta para o seu companheiro de infância, o Lothar, dizendo que ele tinha ficado muito inquieto porque ele reencontrou, né, aquela figura Coppola que ele associa com Coppelius. Estão vendo? Quer dizer, tem um retorno, isso me causa estranhamento. Isso me causa estranhamento porque eu questiono assim a realidade mesma desse retorno. O meu teste de realidade fica assim perturbado. Por que fica perturbado? Porque eu quero continuar com as fantasias infantis. Né? Bom, isso é uma parte do problema. A segunda parte do problema é que, e se a gente considerar a função do escritor? E se a gente considerar a função da ficção? Aqueles que constroem ficções, e eles não estão lidando apenas com o retorno de algo que estava no passado. Eles estão criando
algo que está aonde? Nem no passado, totem e tabu, né? Nem no presente, a estrutura que se repete, temporalmente circular, mas estão criando algo que ainda não existe. Elas estão criando um futuro. E aqui o Freud se embanana completamente, porque ele descobre no meio do caminho que ela está fazendo um erro. Ele está fazendo um erro de consideração sobre o que é a ciência. Ele está fazendo um erro que contradiz o que ele mesmo acha que é a ciência, que é pensar que a ciência é domínio completo do passado e do presente. Não é verdade. A ciência, ela também tem problemas que ela não resolve e que apontam para o futuro. E qual é este problema? Que é, ao mesmo tempo, científico e animista. O problema da mortalidade. A ciência pode dizer com certeza que nós seremos mortais para sempre? Ele diz, não pode. É provável que seremos, mas essa não é uma afirmação mais científica. Essa é uma afirmação hipotética. Como se diz hipótese em latim, fictio. Ou seja, ficcional. Ele começa a sacar que dentro da ciência tem espaço para algo que ele sempre quis, que é um tipo de universal, que não está no passado, está no futuro. Isso é essencial para transformar, para mutar o tipo de antropologia que a gente está falando. A gente está saindo, né, de uma antropologia, vamos dizer assim, evolucionista, em que tem uma seta do tempo, e a gente sabe para onde essa seta aponta, para um outro tipo de antropologia que aponta para a possibilidade de um futuro indeterminado. Extremamente importante, extremamente assim, perturbador. É possível que essa intuição tenha sido uma das bases para, no ano subsequente, além do princípio do prazer, onde eu vou falar do quê? Da morte. O que eu vou dizer? Tem substâncias plasmáticas e tem substâncias sexuais. Sua sexualidade está ligada com a morte. Pode ser que exista um estado de não mortalidade, que são os seres, sei lá, unicelulares, e toda aquela ficção que a gente diz, o que é isso? É biologia mal feita? Não, é antropologia do futuro. Ele está querendo pensar um estatuto diferente para a morte. E entranhar isso na sua teoria das pulsões. Tudo bem? Me segura aí. Me fala quando para a gente conversar. Bom, montado o problema assim, eu vou infiltrar uma consequência clínica. Porque já apresentei isso em outros lugares e usualmente as pessoas me dizem assim, isso é muito legal, mas isso é mais da psicologia. Isso tem interesse para quem quer trabalhar com fundamentação da psicanálise, discussão sobre ciência, epistemologia. Isso não muda muito o que a gente faz. Tá? Eu falei, tá bom. Né? Eu acho que esse ponto ele consegue atrair para si e organizar um outro conjuntinho de problemas, né? Importantes para a nossa clínica, para a nossa teoria, especialmente quando tem uma orientação assim mais lacaniana. Né? Por exemplo, né, eu vou elencar 3 problemas para a gente não se perder muito, mas um relativo ao imaginário, um relativo ao simbólico, outro relativo ao real, e um quarto talvez para a gente conversar aqui com o Roberto. Né? O primeiro é o seguinte... mencionei para vocês então que o narcisismo é um animismo. Isso é Freud. Está lá no Totem e Tabu. O narcisismo é o animismo. A questão agora é saber o que é o animismo. Isso resolve o problema. Tá? O narcisismo tem uma teoria, mencionei para vocês, ligada ao quê? A atos de reconhecimento. Realizo a função simbólica desta imagem que me representa. Quando eu faço isso, quando eu faço esse RSI, eu instituo, eu crio uma estrutura, né, uma gramática de reconhecimento. Aqui está o eu,
Lá está o outro e eu estamos numa relação de mútuo reconhecimento que tem um terceiro fundamental para que essa relação se estabilize. Né? Mas ela é frequentemente polar, entre agressividade e apaixonamento, ela é paranoica, ela tem uma série de propriedades que estão deduzidas da onde mesmo? Do esquema ótico. O esquema ótico significa, então, que a nossa teoria do narcisismo, vale dizer, nossa teoria do animismo, é uma teoria baseada na visão. Não está faltando nada aí? E a voz? E o tato? E as outras experiências que não são, você pode dizer, não, elas são equivalentes do olhar? Não, não são. Tem coisas que estão na voz, propriedades da voz, que a gente não reduplica para o olhar. Né? Por exemplo, o eco. Por exemplo, a degradação, né, desse limiar entre aquilo que é voz, aquilo que é grunhido, aquilo que é som animalesco e aquilo que é barulho. Tentem fazer esse gradiente com a visão. Mais ou menos assim, dá forma para o que não tem forma. Não, não é. Não é a mesma coisa. Porque aquilo que não tem forma é uma imagem. Forma uma imagem. A gente não consegue ver, isso é Gestalt. Mesmo que você queira, né? Vai formar uma imagem. Não vai formar um som sempre. Não vai formar um som que você reconheça como humano. Pode ser um som semi-humano, pode ser um berro, pode ser algo entre... Olha só como chegamos num problema animista. Qual é o limite, né, da humanidade quando a gente olha não para as formas corporais, mas para os sons, vozes, barulhos, grunhidos e tudo isso que dá o quê? Suporte para o significante. Mas isso não é importante. Isso é importante, isso está lá num pequeníssimo fragmento do texto do Estágio do Espelho, quando Lacan diz assim, quando a criança tem esse novo ato psíquico, agora respondendo à pergunta freudiana, ela diz, isto sou eu, e ela goza. Ela diz, ahá é lemnis. Lemnis quer dizer vivência, né? E esse ahá, ele está fazendo ali. Ahá. Em que língua é dito esse ahá? Em que universo nós estamos nesse ahá que me diz uhu, errê? O que é isso? O que você está fazendo ali? É uma metáfora ótica. Não tem nada a ver com vozes, mas tem a voz ali. Né? E a voz, ela é indutora de uma experiência muito importante, que é mais ou menos a seguinte. Pelo olhar, eu crio o meu sentido de identidade. Tá? Porque eu posso fazer trocas e equivalências e substituições e dizer, no fundo, eu sou isso. Tá? Tenho a imagem, ela traz junto a dimensão da distância, que a voz não traz. Você está falando e você está se ouvindo. Tudo bem? Bom, assim, falando de sons que atravessam, sons que entram, sons que vão se infiltrando. Se a imagem dá para a gente o sentido da identidade, a voz dá para a gente o sentido da unidade. Ahá é lemnis. Ali eu gozo. Ali onde eu gozo, eu faço um. Veja, se a gente leva isso a sério, nós temos uma gama de problemas dentro da teoria do narcisismo do Lacan para resolver. Como a voz e a imagem se relacionam. O que é essa função da produção de identidades que não são unidades, ou de unidades que não são identidades? Tem uma palavra, tem um conceito que o Lacan usa tirando do Freud, mas o Freud não usa conceitualmente. Ele acha a palavra lá, como ele faz várias vezes. Aqui tem é lemnis. Tem aqui um conceito que é um não sabido, que está sendo usado, mas não explicitado. Esse conceito é o conceito de Entzweiung.
Não sei quem que já ouviu falar disso aqui. Entzweiung vem de dois. Zwei. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zwei, 2. Entzweiung seria algo assim como doisificação. 2. Imagine um verbo, né? Um verbo substantivado relativo ao número 2. Né? Doisificação. Não doidificação, mas combina. Né? Doisificação. E ela diz, olha, ele começa a perceber isso a partir do seminário 12, seminário 13, no 15 tem um desenvolvimento assim, um parágrafo sobre a coisa. Ele diz assim, a Entzweiung, ela tem a ver com processos de esquise, com processos de fragmentação, com processos de perda de unidade. Tá? E isso acontece, às vezes conjugado, às vezes não conjugado, com os processos de divisão. Tá? Então, sumarizando, a divisão, né, a Spaltung, a divisão está para olhar, assim como a Entzweiung está para a voz, ou para o universo do som. Tudo bem? Isso é com completo esboço. Eu peço ajuda dos universitários, porque a gente não sabe como resolver, porque no Lacan está bonitinho, um esquema, modelo óptico e tal. Agora, alguém tem um esquema óptico acústico, por favor, apresente no guichê 12 que nós estamos comprando. Não sabemos como isso como dá para fazer isso, mas sabemos que o problema está posto. Né? Ele está posto, ele está sendo visto pelos críticos da psicanálise, e com razão. Se vocês leram um alemão, Peter Sloterdijk, num trabalho chamado Bolhas, um sucesso mundial e tal, ele diz, o Lacan é bacana, mas ele só falou do estágio do espelho, ele não falou do estágio das sereias. O que seria o estágio das sereias? Justamente endereçamento a Ulisses, essas sereias que cantam, a voz das sereias, que leva a gente a ser chamado para os rochedos, e daí o Ulisses tampa as orelhas com cera, e ele escapa das sereias, e as sereias são malditas, e as sereias femininas, etc, etc. Inventa um monte de bobagem, que não dá para passar, mas o problema que ele aponta é bom. Quer dizer, a gente podia chamar o estágio do espelho e depois vem o estágio das sereias. Né? Mas não sabemos do que esse negócio exatamente é feito. Né? Esse é o problema que a gente tem no nível, vamos dizer, porque a promessa era essa, né? Quer dizer, no nível em que a gente integra o Unheimlich dentro do imaginário. O Unheimlich é um problema para o imaginário, mas ele não é um problema visual só. E isso eu provo, lendo linha a linha o texto original que está aqui, convido a vocês, do E.T. Hoffmann, né? E percebendo que o Freud fez um assassinato do texto. Né? Ele estava atrás da castração visual, marcou esse ponto, mas ele deixou de perceber que na primeira carta, na segunda carta, a gramática funcional que está em jogo não é o olhar, mas é a voz. São os passos. Olha como eu contei a história. Os passos, tem o barulho, tem a explosão, tem o riso do Coppelius, tem o silvar do Coppelius. Silvar é o barulho da cobra. Tem enfim, sons e mais barulhos e mais coisas informes relativas à voz nas primeiras cartas. Claro que isso produz um efeito estético, né? Quando você começa a falar, né, dos sons, você começa a desejar ver aquilo que você está escutando. Modelo do cena primária. Né? A criança ouve barulhos no quarto dos pais, e esses barulhos eles têm efeito o quê? Efeito sereia. Quero saber o que está lá, quero saber o que está acontecendo. Desejo de ver. O Freud se prende no desejo de ver e esquece o que está sendo mostrado, que é barulho, som, Erlebnis. Isso tá, então, não vou fazer a demonstração, mas leiam o texto, garanto que vocês serão persuadidos nesse negócio. Tudo bem? Bom, segundo problema, segundo subproblema que faz desse texto um texto que é uma nova antropologia para a psicanálise e que faz a gente juntar coisas que estavam caídas pelo caminho. Tá?
Vocês vão dizer, a teoria da identificação é fundamental para a gente pensar o Édipo, para a gente pensar a escolha de objeto, mas a teoria da identificação ela tem um texto nobre, um texto que é uma preciosidade clínica imbatível até hoje, né? Um texto chamado Luto e Melancolia, tá? Onde o Freud vai dizer, né, passo a passo, como que acontece esse processo, vamos dizer assim, individual, da perda, mas que é um modelo de como a cultura humana se organiza, né, em estrutura de luto. Bom, vão entrando e vão saindo pessoas, e a gente passa coisas de uma geração para outra. O que ele diz lá? Né? Luto tem 3 tempos. No primeiro tempo, eu preciso realizar a perda. Eu preciso olhar para ela e tenho que fazer o juízo, teste de realidade e admitir que aconteceu. Exatamente como no Unheimlich. O Unheimlich não passa nesse teste. Diz, opa, aconteceu, mas eu não tenho certeza. Aconteceu, mas será que aconteceu agora ou aconteceu antes? Primeiro tempo. Segundo tempo, que ele chama de identificação alternante. Eu sinto raiva porque o outro me deixou, ódio porque ele me deixou, e culpa porque eu deixei me deixar. Tudo bem? Culpa porque se eu tivesse amado mais, se eu tivesse ficado na beira da cama naquele dia, mesmo sabendo que não, mas não teria morrido, se eu tivesse dado mais algumas palavras que ficaram por dizer, se eu tivesse feito alguma coisa, esse outro não tinha ido embora. Tá? Culpa. Culpa, amor por aquele que se vai. Só que ele foi embora. E se ele foi embora, ele me traiu. E é isso que dizem os ameríndios arauetés. Vão lá no Eduardo Viveiros de Castro, ele diz, toda a questão do animismo perspectivista gira em torno do luto. Perceberam? Quer dizer, o guerreiro foi, matou o outro e ele fica de luto. Por quê? Porque ele não sabe se quem morreu foi ele ou foi o outro. Ah, legal. Como é que os arauetés lidam com a morte? Os mortos. Os mortos são traidores, eles mudaram de lado. E eles são traidores invejosos. Eles querem levar a gente para lá. E eles ficam olhando para a gente. Eu queria estar vivo como você, então eu venho te buscar, eu venho, enfim, te levar para o mau caminho. E por isso os arauetés não gostam muito dos mortos, porque eles são traidores, invejosos e querem levar a gente para lá e vão acabar conseguindo. Né? Há um texto fabuloso de Helene Cixous, Fiction and its Phantoms, a reading of Freud's Das Unheimlich. Helene Cixous é uma feminista que estudou Clarice Lispector, francesa, da década de 70, frequentava os seminários de Lacan. Lacan faz um tremendo elogio a ela no Seminário 20, né? E ela escreve um texto magistral, está na internet, baixem aí, sobre a função da ficção e do fantasma nesse texto. Tá? E daí ela vai lembrar várias coisas, vários aspectos que o Freud deixou de lado, né? Mas o texto se encaminha para essa ideia de que há uma ficção, há um ficcionar que é parte da solução do luto. Ou seja, o luto não é só, como descreveu o Freud no texto canônico, comer o outro e reduzindo, e uma hora o outro está dentro de você e você segue a jornada com ele dentro de você. Legal. Isso explica os lutos finitos. Isso não explica os lutos infinitos. Né? Que é o tema do meu próximo livro. Estou trabalhando nessa coisa. Como é que a gente tem pessoas que estão a vida em estrutura de luto? Num certo sentido de luto, todos estamos. Porque fazemos o luto da infância, o luto do nosso animismo narcísico, o luto do corpo que você perdeu, do desejo que, enfim, um dia teríamos sido objeto, mas eu não estou falando nesse sentido, eu estou falando no sentido clínico. Né? Pessoas que vivem um luto infinito. Tem o luto que termina, e quando é que o luto termina? Quando ele se encadeia com outros, quando ele se torna uma estrutura. Mas estou falando de um quadro clínico, ou de um conjunto de quadros clínicos, não sei, em que o luto ele não se resolve nunca. Porque o sujeito fica comendo mais
daquele objeto que ele perdeu e ela não sai daquilo. Por quê? Porque lhe falta o passo ameríndio, lhe falta o passo araueté, ou, se vocês quiserem, o passo de Hélène Cixous, que é de ficcionalizar um futuro em que você não está comendo, foi o outro que te comeu, foi você que morreu. E veja, isso é diferente de a sombra do objeto cai sobre o eu, definição da melancolia. A melancolia, ela ajuda, mas chega um ponto que ela atrapalha. Porque não estou falando de pessoas melancólicas. Estou falando, por exemplo, de humoristas. Já atenderam humoristas? Profissionais. Né? São pessoas que vivem um luto, bom, frequentemente, não todos, mas me chama a atenção como Freud acertou nessa também, né? Ao falar dos humoristas como enamorados do super-eu. Né? Bom, 10 minutos. Então, percebam que essa revisão que a gente tem a partir da antropologia de Unheimlich leva a gente a repensar o narcisismo, leva a gente a repensar a teoria do luto, e quem me disser que isso não é clínico, eu corto a orelha psicanalítica fora, e o terceiro ponto fundamental, que eu vou ter só que esboçar, que é o seguinte, todos vocês, então, imaginário, simbólico, agora o real, né? Todos vocês conhecem essa teoria incrível do Lacan sobre a sexuação. Né? Então a gente tem lá o gozo fálico, gozo não todo fálico, fantasia, semblantes, e bom, existe um que não está escrito na castração, a mulher não toda, o gozo não todo, a mulher não existe, a relação sexual. Bom, eu não vou recitar essa coisa toda aqui de novo. Só que eu faço a pergunta para vocês seguinte: todos os modelos freudianos e lacanianos têm uma narrativa de referência. Ou seja, narcisismo tem a narrativa de Ovídio, livro das transformações. Édipo tem Sófocles, tem Flaubert, tem versões as mais diversas, tem uma narrativa de referência. Totem e Tabu é uma narrativa. Existia uma vez, pai que mata, etc. A pulsão de morte é uma narrativa. Existia ao desejo, ao retorno ao estado inanimado. Quer acreditemos ou não nisso, entendeu? Mas as narrativas, elas são importantes para clinicalizar os conceitos. Tá? Bom, eu pergunto a vocês, qual é a narrativa que seria consoante ao lado direito da sexuação? Qual é a narrativa que fala da sexuação feminina? Do gozo não todo. Nós temos conceito, nós temos até os personagens, né? Tem San Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila, mas qual é a narrativa? Como é que acontece? Não, mas está fora, não se escreve. Não se escreve, mas nenhuma delas se escreve. Né? Por que a gente não tem uma narrativa do que seria uma experiência contada, literária, se vocês quiserem, né, da sexuação no seu lado feminino, lembrando que não se dissociam, né, retrata, bom, no fundo, um todo que não é um todo. Né? Precisamos encontrar isso. Tem que estar em algum lugar. Qual é a minha resposta? Das Unheimlich. E essa é a narrativa que fala disso. Fala de como que a gente tem um gozo que não é identitarista. Como a gente tem um gozo que não é possessivista. E daí você responde para a crítica feminista, que é bom, na psicanálise não é sempre teoricamente uma propriedade. Por quê? Porque há uma crítica no sentido proprietarista das identificações. Onde que está essa crítica? Está na teoria da sexuação Lacan e está no Freud das Unheimlich. Bom, teria uma quarta volta, que ainda bem que eu olhei para você, que é o seguinte. 5 minutos. Né?
Contaram aí, né? Quer dizer, então, uma teoria do narcisismo que leva em conta a voz, uma teoria do luto que leva em conta uma identificação não aquisitiva, né? E uma teoria do gozo, que descreva experiências produtivas de indeterminação. Ou seja, angústias, aquelas angústias que na clínica lacaniana a gente pratica mais, talvez, do que na teoria. Tá? De entrar, não saber quando termina a sessão, o cara fala coisas que você não entende, você volta, você não entende de novo, crises de sentido, tudo isso é o quê? Um Heimlich. A gente tentando criar um certo tipo de Heimlich. Se você não fizer certo, só vai angustiar teu paciente e vai ficar pior. Mas por que a gente cria toda essa deflação de sentido? Tá, bom, tratamento imaginário, etc., tratamento de identificações, mas Heimlich. Se você conseguir produzir um tipo de Heimlich, não é aquela do retorno recalcado, é aquela que a Cixous chama de superação ou de ficcionalização, né? Que vai estar em James Joyce, que vai estar em Marguerite Duras e etc. Bom, então aí está o terceiro. O quarto ponto é o seguinte, né? Você lembra, né? RSI, depois tem o sintoma que amarra esses três juntos, que o Roberto estudou profundamente, né? Ou seja, no fundo, essas questões elas nos encaminham para que tipo de psicopatologia a gente tem numa psicanálise que leve em conta o Heimlich. Vai ter que mudar ela. Vai ter que ser um tipo de psicopatologia. A gente está tentando com esse livro aí, o Arqueologia do Sofrimento, Patologia Social. Tem que ser um tipo de psicopatologia que incorpore a própria indeterminação, que incorpore a própria finitude, que incorpore a própria crítica dos sistemas de classificação que são imanentes, em geral, aos diagnósticos. Então, foi o que o Roberto estudou, pondo às claras que tem um caso clínico que ele é, assim, o próprio exemplo da resistência diagnóstica, ele é o próprio exemplo de um paradigma da melancolia, ele é o próprio exemplo de como tem alguma coisa que a psicanálise lacaniana não consegue ler muito bem. Que os ingleses trabalham com isso há mais tempo, que chamam-se borderlines, etalimi e etc. A psicose ordinária não é a mesma coisa, talvez ela responda a alguns aspectos, mas ela não enfrenta esse problema de cara. Então, nós temos três problemas, mais um que junta todos os outros três, e que o Roberto estudou nesse trabalho brilhante sobre o Homem dos Lobos. É isso aí, vamos conversar. Muito bom, né? Tá, então, agora é aquele famoso momento que a gente abre para as perguntas, né? E imagino que muita gente vai querer perguntar muita coisa, né? Tá. Não, pode deixar ele daquele lado. Vamos usar os dois. Ok, não. Um seu, um meu, e o outro ali é do Michel. Sei dos livros. Só uma sugestão, para ver se a gente consegue ter mais perguntas. Se a gente conseguir ser mais conciso nas perguntas, não sei, o que vocês acham? Que aí a gente consegue ter mais perguntas, e a gente faz pequenas rodadas, tipo 3 perguntas... E depois, pega uma caneta pra gente. Tipo, 3 perguntas, e depois mais 3 perguntas, pode ser? Se a gente consegue, será que a gente consegue ser mais conciso? Porque eu acho que a gente conseguiria ter mais perguntas. Bacana? Sugestão, tá, gente? Sem ditaduras. Né? Isso. Opa. Então, a velha história, a gente levanta a mão e começa. Ok? Muito complicado. Boa noite, Christian. Oi. Vou tentar formular uma pergunta que eu também não tenho muita clareza, mas que me foi despertada pela sua fala, porque me saltou aos ouvidos quando você falava do Freud, do equívoco dele nessa hierarquia entre animismo, totemismo e ciência, é que tem um problema com a cronologia ou com a diacronia aí. Inclusive, quando você comenta a parte do conto do Hoffmann, você traz
na própria fala do Freud, né, uma sincronia. E aí eu acho que eu senti falta, e pensando também no Roberto, que o tempo é uma coisa que ele estuda, né, e você fala sendo referência a Roberto, eu falei, vai falar do tempo. E aí foi uma discussão que a gente teve muito ontem sobre a temporalidade e como a gente experiencia a temporalidade na contemporaneidade. Então, será que teria algo aí da temporalidade que dificulta o encadeamento do sofrimento numa narrativa? Então, a gente teria que pensar narrativas com uma temporalidade outra, que não a diacrônica, porque a diacrônica ela tem que silenciar o estranho, né? Ela tem que negar, de alguma maneira, recalcar, enfim. É isso, do tempo. Gente, pedi para vocês falarem o nome, né? Grande Magali. Magali foi da minha banca da filosofia. Por isso que ela fala do tempo. Falarem o nome de vocês antes da pergunta, ok? Tá ali. Pode fazer uma. Meu nome é Jaqueline. Quero fazer uma pergunta sobre a questão a diferença do espanto com o estranhamento, principalmente colocando o contexto atual nosso, político brasileiro. A questão da... Como se não bastasse. Não. Põe a foto lá pra gente. Lá. Como chamou? Eu queria que você colocasse essa questão da banalização das coisas, né, como tudo fosse normal, a questão de uma certa anestesia diante das coisas que estão acontecendo, diante desse real, fazendo esse link com a questão da morte, e também, nesse período, dentro da pós de psicanálise, né, junto com o professor Roberto e professor Rodrigo, foi feita uma pergunta para nós e um trabalho para ser feito em sala de aula, no curso da pós-graduação. Brasil, Freud explica? Atenção para a cola do trabalho, hein? Boa noite, Christian. Boa noite, Roberto. Aqui. Isso. Tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu vou completar um pouco a fala da Jaqueline. Gostaria de saber como é que estão os laços sociais em relação à política brasileira com o estranho que está, entre aspas, emergindo com os nossos familiares, com os nossos amigos. Porque assim, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, você votou em tal pessoa, que coisa estranha, eu jamais esperava isso de você, né? É só isso mesmo. Tá, então a gente continua se inscrevendo, a gente responde essas três primeiro, né? E aí depois a gente continua. Tá, a gente responde essas três e volta a continuar. A gente... Isso. Quase todo mundo ama o Cris, né? Tem um que não ama. Ao menos um que não me ama, né? Magali, ótima colocação, porque eu tinha uma coisa para falar que é muito importante na análise textual que o Freud faz e que tem que ver com isso, né? Precisamente com a consideração do plano narrativo, né? Se lembra que quando o Lacan publicou o seminário sobre a carta roubada, né, mostrando que tinha lá o rei, a rainha, o ministro, a carta que circulava, e tinha aquele que olhava, mas não via, o outro que via, mas não olhava, né, veio uma crítica do Jacques Derrida, René Major, dizendo o seguinte: olha, Lacan, você leu de forma muito interessante o conto do Edgar Allan Poe, só que você mutilou o conto por não levar em conta as variações do ponto de vista narrativo, né? O Freud fez o mesmo erro, né? Lendo o conto do Hoffmann, o conto do Hoffmann ele é composto por 3 viradas e uma alteração de ponto perspectivo, né? Tem uma primeira carta, que é a carta do Nathaniel para o Lothar, né, que é um companheiro de infância que estava presente na cena em que o pai morre, né, com a explosão.
Acontece uma coisa que incrível que o Freud não comente, que esta carta é endereçada equivocamente a Clara, a sua potencial noiva, a amiga de infância, irmã de Lothar. A Clara abre a carta, começa a ler a carta e diz: essa carta não é para mim, é para o meu irmão. Mas quando ela percebe que é do amado dela, ela continua a ler a carta. Isso enfurece o Nathaniel, porque ele fica bravo com ela, porque ele sente que ela invadiu a intimidade dele. Então, vê aí como a gente tem tem um lapso, a pessoa escreve o endereço errado numa carta. Né? Um lapso que o Freud não analisa. E ele não analisa que a carta subsequente, né, é da Clara para o Nathaniel, e a terceira carta é do Nathaniel para o Lothar. Depois dessas 3 cartas, muda o narrador. O narrador passa a ser, vamos dizer assim, onisciente. E ele começa a contar, né, como que as coisas aconteceram, a cena da torre, a visita ao Spallanzani, ele começa a falar, né, do que aconteceu. Então, por que isso importa para a tua pergunta? O romance moderno, ele começa em estrutura de carta. Por exemplo, você pega Ligações Perigosas, né? Chadeclos Laclos, é uma troca de cartas. Por que isso? Porque a troca de cartas ensina para o leitor ele encontrar o ponto de vista do outro. Que as coisas não são contadas de um único ponto de vista. Então, primeiro vem o ponto de vista do Nathaniel, depois vem o ponto de vista da Clara, daí vem o ponto de vista do Lothar. Cada uma dessas alterações de ponto de vista são uma ruptura narrativa. Introduzem uma nova temporalidade. E depois a gente tem essa 4ª temporalidade que vem com a explanação de um narrador onisciente que sabe tudo o que aconteceu. Veja como isso é importante para a psicanálise. Primeiro, né, o registro epistolar como modelo de intersubjetividade. Quando a gente fala em narcisismo, a gente fala exatamente disso, de você conseguir ver as coisas do ponto de vista do outro e até onde você consegue fazer isso. Né? O que isso traz para a abordagem do estranho do ponto de vista temporal? Você tem nesse conto 4 tipos de temporalidade que vão se cruzando. Né? Você tem uma temporalidade circular, que é a temporalidade do mito infantil, que ela volta sempre. Então, o Spallanzani é o pai, Clara é a Olímpia, o Coppelius é o Coppola, e você reconfigura aqueles elementos numa retomada do trauma que tem uma estrutura temporal circular. É o tempo que não passa, é o tempo que faz com que ele enlouqueça, é o tempo que não avança. Você tem uma segunda temporalidade que é a da história contada. Que você falou, é a diacrônica. Né? Primeiro vê isso, depois vê aquilo, depois vê aquilo. É essa a única que aparece na análise do Freud. Então, o que ele faz é um achatamento narrativo e com isso a gente é levado a, vamos dizer assim, comprar a temporalidade histórico que tem a estrutura de uma seta, né? De uma reta, que tem um início, logo tem um fim. Bom, isso é muito freudiano, mas isso nega o texto, o objeto que ele está enfrentando. Você tem uma terceira temporalidade, que é uma temporalidade em espiral, muito interessante, que é a temporalidade dos conceitos, que a gente vê operar no texto do Freud. Porque ele vai contextualizando, ele vai espremendo o conceito, e a gente vê o conceito de um Heimlich aparecendo, mas como em espiral, né? Ele vai dando voltas e cada vez você acha que vai pegar o conceito de um Heimlich e ele diz, não, mas tem uma coisa que está oposta, tem uma oposição que não pertence à mesma série, tem uma perturbação das oposições. Né? Isso é típico dessa terceira forma de temporalidade que a gente pode associar com o conceito, e que a Helene Cixous diz assim, o interessante do conceito de um Heimlich é que ele é ao mesmo tempo uma crítica do conceito de um Heimlich. Não só do estranhamento enquanto relação com o outro, mas o estranhamento que é interno ao nosso jeito de produzir conceitos,
De tal maneira, argumenta ela, que o Unheimlich é um dos poucos conceitos realmente abertos na psicanálise, porque nele, deixa eu ver a frase que ela usa, é a denotação equivale à conotação. Você lembra, né? Um conceito tem duas partes. A denotação, que é o que ele descreve, e a conotação, que é o que ele ressoa. Que são as ambiguidades, as oscilações, os deslizamentos. Ele diz, o conceito de Unheimlich, a denotação equivale, né? Ela é a mesma da conotação. E isso dá a ele um protótipo, ele é um tipo de conceito assim, embrionário, para o que o Lacan mais à frente vai dizer, o que é uma mulher. Uma mulher não existe. Ela não existe por quê? Justamente porque o conceito de mulher é um conceito prospectivo. Né? Que tem que ver com o devir, tem que ver com tornar-se. Não existe uma essência última que foi, sei lá, da gravidez ou do filho que teria. Bom, tem três temporalidades, então. A circular, a retilínea, a espiralada do conceito, e tem uma quarta, que é a mais interessante, que é a temporalidade da transferência que esse texto causa na gente. Né? Ela vai girando e vai fazendo você supor saberes, e ela vai engendrando uma temporalidade da leitura, que, bom, não vou entrar aqui em detalhes, mas esse texto é uma máquina temporal. Né? Eu pensei em fazer a apresentação para vocês para falando só disso. Então, agora que você fez essa pergunta, eu tive que me alongar nela, porque seria aquela conferência que não aconteceu. Bom, foi recalcada que voltou agora. Jaqueline, então, das coisas mais interessantes desse texto, olhando para o que veio depois dele, e pensando no Brasil o Brasil da normalização, eu acho que essa palavra ela é muito interessante. Né? Há um desejo, né? Uma demanda de normalidade, uma demanda de adequação, uma demanda de fazer o que se espera de nós. É uma demanda que a gente sabe, né? As demandas são equívocas, elas giram em torno de si mesmas, mas elas também podem ser assim canalizadas identificatoriamente. Elas podem produzir estados de massa. É o que a gente está enfrentando. Né? Uma espécie de instrumentalização desse desejo de norma, né? Que se associa, né? Você mencionou bem, né? Com um aumento anterior, né? Cronologicamente falando, muito grande da diversidade, da diferença. Né? Acho que o Brasil ele descobriu-se estranho a si mesmo, ele descobriu-se estrangeiro a si mesmo, ele descobriu-se povoado por raças que eram invisíveis, por gêneros que não falavam, por pobres que não participavam da vida política, por gentes que não eram tão gentes quanto outras gentes. Vamos falar assim. Né? Esses outros estrangeiros que eram opacos, eles vieram à cena pública. Eles vieram à cena pública graças a uma conjunção de fatores. Né? 46 milhões de pessoas mudaram de posição de classe social. O universo digital, a linguagem digital permitiu a participação de 73% dos brasileiros numa conversa para o qual não estavam minimamente assim formados no sentido de educação política. A vida em condomínio começou a fazer furos, começou a não ser mais um ideal inquestionado, óbvio, de vida boa. Né, para novas gerações. Ou seja, o que a gente teve foi um cenário de altíssimo cosmopolitismo. Né, e sem mediação, sem que os conflitos e diferenças pudessem encontrar semblantes e suportes para relações produtivas de reconhecimento. Né. Então, Freud explica, né? Se eu tivesse que dizer assim, o que está profundamente equivocado nessa instrumentalização das nossas fantasias, né? Porque no fundo parece que é isso que está em jogo, nesse retorno de um Urvater, né? De um pai real que diz, eu sou um pai mesmo, eu vou governar como um pai, eu vou escalar o meu filho que faz McDonald's para ser embaixador em Washington. E vai dizer isso como se ele estivesse na sala de estar da casa dele. E vai fazer políticas públicas
como papai e mamãe, fudendo, todos nós. Mas nem ele é capaz de inventar uma nova posição para a coisa. Né? Freud teria uma ideia crucial aqui, e que começa em Unheimlich e vai encontrar o seu apogeu no texto Moisés e a religião monoteísta. Teremos que enfrentar esse capítulo, gente. A religião, que a gente achava que não conta, que está fora da jogada, que se esclareceu, mas a religião se casou com a ciência e é bom, de certa forma, está com a ciência, bom, que vamos discutir que ciência que está em jogo, mas está na pauta. Eu acho que nós ignoramos a força do monoteísmo. Então, o que diz o Freud em Moisés e a religião monoteísta? São 3 ensaios, com a mesma estrutura de Unheimlich, né? 3 partes. E ele diz uma coisa fundamental. Vocês acham que o mesmo vem do mesmo. Vocês acham que o branco vem do branco. Vocês acham que o fundador da religião judaica é Moisés, e Moisés era judeu. Vocês estão enganados. Moisés era egípcio. Ou seja, no fulcro, no íntimo, no mais familiar, lá dentro do familiar, o que você encontra? O estrangeiro. O outro, aquele que não é você. Para isso, você precisaria dizer assim, é disso que você tem medo, rapaz. Esse fulcro de não identidade, esse fulcro de insegurança ontológica, esse momento em que você agora está se perguntando assim, eu não sei mais quem eu sou. Agora que aconteceu tudo isso. O que acontece nesse momento? A gente fica sedento por uma identificação incorporativa. Me come que eu vou te dizer quem você é. Me engula que eu vou dizer quem você é. Freud teria que ser convocado, né, para a gente fazer frente a essa operação de uma maneira talvez um pouco mais inteligente do ponto de vista de como se lida com identidades, de como se lida com funcionamento de massa, de como se lida com a manipulação de afetos. Né? A gente teria aqui que relançar, e tem gente lá, tem várias pessoas pensando nessa direção, um capítulo brasileiro, mas não exclusivo, agora falando também com Pedro, de como o familiar se tornou estranho. Né? Mas o problema é que ele já era estranho, você que não percebia. Ele estava lá, aquele tio, estava lá faz anos, tomando pinga e falando bobagem. Você que achava que ele não estava assim, com essa bola toda, mas ele estava lá, né? Ele estava o tempo todo. Acho que isso tende a ter um refluxo mais rápido do que a gente imagina. Eu sou francamente otimista, eu acho que as bobagens que aconteceram não vão sobreviver a 15%, 20% da nossa população em termos de convicção e certeza fantasmática que foi o que foi mobilizado. Só que aqui a gente tem um problema real. Tem um problema real que é uma mudança no paradigma político. Então, se vocês conhecem o paradigma do biopoder, né, em que a gente precisa cuidar das vidas, porque as vidas são a produção, vida é exército, vida é voto, vida é gente na escola, vida é número, que eu vou mandar para o PISA, vou dizer que eu sou um país civilizado e conseguir mais crédito com isso. Até aqui, vidas contavam. Vidas dá trabalho fazer, cuidar e etc. O que está emergindo é uma coisa chamada necropolítica. Não mais biopolítica, mas necropolítica. Tá? A ideia, e por isso o fascismo. Né? Isso estava lá no fascismo. Essa coisa aqui não é só o fascismo. É uma novidade. Né? Que é a ideia de por que mesmo que vidas contam, tem vida. E se a gente fizesse essa suposição assim, de que tem vidas que estão a mais? Então, vidas que a gente poderia, aí vem o Agamben, né? Tirar impunemente. O que a gente está discutindo, gente? Um outro estatuto para a morte. Sobre o que é esse texto? Né? Comecei dizendo, ela é uma meditação sobre a morte, e uma meditação não totemista, e uma meditação que faz a gente pensar na mortalidade de um outro jeito. Há elementos aqui que me parecem cruciais para a gente mobilizar
uma outra política, que não uma necropolítica, e que também não seja um vitalismo humanista. Esse que é o problema. Né? Dizer, não, vamos defender a vida, porque a vida é um valor em si, porque estamos todos no mesmo universal, que é o universal humano, nós vamos perder, né? Se a defesa for essa. Nós precisamos de mais do que isso. Né? Não é que isso esteja errado, é que isso é pouco para fazer frente a uma necropolítica. Né? Acho que, por exemplo, há desenvolvimento sobre a noção de gozo, de não totalidade, de crítica de crítica de experiências, vamos dizer assim, de indeterminação, que a gente poderia, vamos dizer assim, colocar nas ruas. Eu acho que está acontecendo. Né? Vejo que assim, os psicanalistas, eles estão sendo nós estamos sendo super escutados. Né? Porque, de certa forma, há uma percepção social de que, contra isso, a gente pode fazer alguma coisa. Eu não tenho a menor ideia do que exatamente seria isso, mas estou dizendo para vocês o lugar em que a gente está e um pouco assim, por que se espera isso da gente? Porque uma alternativa à necropolítica é dizer assim, talvez a vida não importe, mas o sofrimento importa. E o sofrimento ele é contagioso. E eu posso fazer você pegar uma parte desse sofrimento. Queira você ou não. É melhor o senhor, vamos dizer assim, meditar um pouco mais sobre suas práticas de extermínio e segregação, porque o sofrimento é uma força política que pode fazer um contra-ataque, e acho que vai fazer um contra-ataque importante nesse país. Né? Meu nome é Humberto. Na verdade, depois dessa resposta, me deu até um certo pesar assim, de mudar um pouco o tema, está muito interessante. Mas é porque me pegou muito, me provocou muito o que você falou do estágio das sereias. E aí eu fiquei querendo ouvir um pouco mais, assim, principalmente sobre a localização assim, no tempo mesmo da constituição subjetiva. É porque o final do estágio do espelho é com uma voz, né? A criança olha para o adulto e o adulto diz: aquele lá é você, alguma coisa assim, né? Tem um momento que tem uma intervenção do outro, assim, né? Que é o Raya Leibniz, né? Mas é que o próprio sujeito diria isso se pudesse. Né? Então, aí eu não estou entendendo assim, se o estágio da sereia, né? Eu entendo que não está formalizado isso e tal, mas se ele está situado assim, após isso, ou nesse momento, tá. ele já tem algo aí da voz aparecendo ou não, mais ou menos isso, assim, comentar esse estágio da sereia, nesse final do estágio do espelho, onde que aconteceria, como é que seria situado isso na teoria? Assim. Tá. Christian, boa noite. Meu nome é Bruno, aqui na frente. Eu acho que a partir do que você vem produzindo, eu já acompanho tem um tempo, né? Acho que você vem tentando dar a resposta do que eu vou te perguntar, mas você falou do canibalismo não possessivista, né? E aí me lembrei de Juca Pirama, me lembrei da antropofagia, e enquanto também movimento cultural, claro, né? Mas eu queria perguntar para você como provocar, então, uma maneira de pensar o estranho sem que se queira matá-lo. Né? Você está falando aí de um futuro, a gente não sabe se próximo ou não, em que uma boa porcentagem da crença, né, no atual governo deva diminuir, recrudescer e tal. Mas até lá, né, como pensar as relações, ou até mesmo o trabalho de consultório, em que esse ódio, a intolerância, a diferença, se também diminua, também amenize. Meu nome é Roberta, e a partir da clínica do autismo, fiquei pensando na sua pergunta dentro dessa questão aí do lugar do canto da sereia, se isso não tem a ver com a pulsão invocante e o Manhês. Não sei exatamente aonde,
onde essas coisas se articulariam, mas eu acho que tem algo aí que se passa e que no autismo não se passa, né? Esse é o grande drama e que aparece, na minha percepção clínica, nos pais que não conseguem dizer dos filhos, não tem uma significação fálica que faz um saber, tipo, menino bonito, menina fofa, vem com a frase, a neuropediatra diz que meu filho é autista. E aí esse filho não tem nome, não tem idade, não tem nenhuma característica, nenhum adjetivo, né? Então, não sei se é daí que faria um esquema óptico acústico, juntando a imagem, né, e o som nessa configuração aí do Manies, que seria uma representação desse lugar de identidade. Mais um? Vamos nessa? Vou juntar. Como a sua filha brinca com o seu professor? Você vai ter problemas. Então, eu vou juntar a consideração do Norberto, pode ser, Roberta? Que eu acho que vocês vão na mesma direção, né? Ao que tudo indica, há uma anterioridade, considerando os tipos de tempo envolvidos, da voz em relação, ou pelo menos do som em relação à visão, né? Vocês vão lembrar que no próprio estágio do espelho, o Lacan diz ele vai dos 6 aos 18 meses, ou seja, e antes dos 6 meses. Vamos lembrar que ele diz lá, no momento em que o sistema extrapiramidal não está completo. O sistema extrapiramidal, ele é um sistema que integra o visual com o motor, né? Um signo de que isso está acontecendo é quando você tem um Unheimlich fundamental, que é com a mão. Quando a criança se fascina e se estranha com a mão, e ela saca que essa mão é ela, né? Veja aí a experiência de unidade como uma experiência anterior à experiência de identidade. Acho que a gente tem 3 nesse momento, né? Claro, a pulsão invocante, tem o Didier Weil tem uma hipótese muito, muito interessante sobre isso. Tem outros autores que trabalham com o autismo e que fazem intervenções usando musicalidade, que fazem intervenções usando escrita, tá? Como muito bem sucedidas, né? Como forma de você contornar um eventual problema ou na visualidade ou no encaixe entre a experiência pulsional visual com o plano, né, a experiência sensorial acusmática ou acústica. Eu diria que a gente precisaria pesquisar mais a relação entre o autismo e 2 síndromes muito raras, mas que o Lacan faz referência várias vezes ao longo, a uma delas, né? Várias vezes ao longo do seu ensino, porque ele estava num centro psiquiátrico, se formou num centro psiquiátrico que descreveu essa síndrome, que é a síndrome de Capgras. Não sei se já ouviram falar, né? É uma síndrome, uma variante de Cotard, às vezes vem junto com Cotard, delírio das negações, às vezes não vem junto com Cotard, que é uma coisa que a gente precisaria ler com o estranho, né? Me lembro de um aluno que me disse, Cris, a gente foi fazer uma intervenção no Nordeste e uma coisa que você falou numa aula ajudou a gente a salvar a vida de uma pessoa. Eu falei, eu dou aula de psicopatologia, Lacan também psicopatologia. Ele falou, uma vez você falou da síndrome de Capgras. A gente estava lá no interior do Ceará, quando um cara aparece com um machado na mão, dizendo que ele vai abrir a esposa dele, porque a esposa dele não é mais a esposa dele, que alguém substituiu a esposa dele por outra pessoa, né? E o delegado querendo prender, né? Você está com um machado, você vai abrir a sua esposa ao meio, e o garoto falou, não, peraí, porque eu acho que isso é uma coisa que chama Capgras, né? Que é veja só, a certeza de que aquela pessoa que perceptualmente é a mesma pessoa que você viu ontem,
né? Que é a sua, geralmente pessoas muito próximas, né? Um filho, um avô, um pai, né? E você sente que ele não é mais ele foi substituído por um robô, por uma boneca, como aqui no caso da Olímpia, né? Isso é curioso porque tem uma síndrome inversa e análoga, que é mais rara ainda, chamada síndrome de Fragoli. Dizem que eu sofro com essa síndrome, que é assim, é a pessoa que reconhece pessoas que ela não conhece. Então ela anda na rua e diz, você que eu te vi aqui, não te dei aula para lá, a gente esteve junto aquela vez. Ele está sempre reconhecendo, não tem estranhos para ele, né? Ela é sempre Heimlich, né? Essas síndromes, elas são muito regulares, né? Elas têm assim um perfil de uma sintomatologia bem definida, e é possível que o autismo seja uma dificuldade na gramática de reconhecimento entre esses dois casos, ou esses dois casos combinados, né? Mas teríamos que chegar a alguma pista mais concreta sobre o que seria o estágio das sereias, né? Por exemplo, a força do modelo do Lacan é que ele é um modelo que você formaliza funções. Você não tem nada parecido com uma sereia cantando e você indo para as rochas. Isso é só uma narrativa, né? Como é que a gente produz modelos teóricos menos visuais? Problema super intrincado, né? Tem uma artista, uma teórica da estética americana, Rosalind Krauss, escreveu um trabalho chamado O Inconsciente Óptico. Lindo, incrível. E ela diz, olha, você tem um problema, porque isso está funcionando tão bem, porque está negando algum outro registro perceptivo, né? E ela dá algumas pistas de como a gente poderia pensar esse outro registro, assim como, né, estávamos falando da narrativa e prosódia é o que engendra o Magnès, que engendra essa fala, que captura a criança, que cria para a criança um ambiente, vamos dizer assim, semântico, semissemântico, de significações, de atribuições de sentido, que muitas vezes está ausente na experiência autista, né? Que aparece como uma experiência de um Heimlich, da mãe com o seu filho e do filho com a sua mãe. Então, o modelo do narcisismo não funciona aqui, porque não é retorno de nada, né? É outra coisa que está acontecendo ali, né? A prosódia me parece uma função muito importante para a gente entender sabe o que é a prosódia, né? O tom, volume, aspectos da fala, né? Do Magnès, a gente sabe que que os bebês muito pequenos, eles reconhecem traços sonoros da mãe, sonoros e olfativos, mais do que visuais, né? Batida de coração, acalanto, esse tipo de coisa. Agora, a teoria para isso, péssimo, né? Não entendemos nada de música, não fazemos nada com filosofia da música, com psicanálise e música, enfim, além daqueles que gostam dos dois campos, como o Roberto, nós temos muito pouco, né? Como conceitografia mesmo, né? Bruno, capitalismo então, os modernistas brasileiros, elas pegaram uma pista, mas que era totemista. Porque qual era a inversão que eles conseguiam perceber? Vamos sair do patriarcado para o matriarcado, né? Usam um autor que o Jung usa, que é o Barhofen e tal, para dizer que isso tem um problema no patriarcado, mas a solução que eles prometem é uma solução que acho que não é muito boa, né? Porque no fundo estaria no campo, assim, pensando lacanianamente, no campo fálico. Né? Continuamos no campo fálico dividido, né? Um pouco mais feminilizado, mas continuamos recusando o feminino, né? O feminino enquanto essa alteridade radical. A forma de lidar com o outro de tal maneira a não ter a morte, né? A não existência, a degradação do outro, e, portanto, tratar a intolerância, eu acho que a gente tem algumas pistas e não
não está praticando, não está tornando isso mais público, mais a gente não tem um discurso social, né, que traduza o que a gente sabe sobre essa matéria. Por exemplo, não responder do lugar que você é posto. Ah, não, coxinha, não, petralha, não. Tem que se deslocar do seu lugar. Não fechar o circuito imaginário. Mudar o afeto hegemônico. Exatamente. Né? E exatamente. Você tem formas de operar sobre isso. Por exemplo, eu vejo que houve uma colusão. Eu não gosto de falar muito sobre isso, porque geralmente vem fogo cruzado quando eu vou por essa linha. Mas a esquerda e a direita se acasalaram em torno da culpa. Só tem culpa. Culpa porque você não fez, porque você fez, porque patriarcado, porque rico, coxinha. Culpa. É uma disputa em torno da culpa. E a gente sabe que a culpa é um afeto maldito, não transforma nada. A culpa é o retorno recalcado. A culpa não serve para a gente. Né? A vergonha serve. A vergonha ajuda bastante. Né? O medo, às vezes, sim. Mas culpa, gente, não podemos deixar que a conversa... E a gente acabou deixando, né, ela migre para essa economia, essa balança, né, da culpa, que se não é minha é sua, e se não é sua é de um terceiro, e nós vamos juntar para pôr a culpa em alguém. Isso é ridículo, né, para qualquer um nessa sala sabe que essa conversa não pode ser assim. A gente pode dizer que isso não funciona desse jeito, a gente já pode, enfim, apontar um pouco, vamos mudar aí o afeto de base da conversa, né? E praticar isso também. Né? Acho que precisaríamos também convidar assim, as pessoas, a gente mesmo, isso acho que começa aqui, né? A redescobrir o Brasil com alguma espírito de curiosidade. Né, de descobrir que é a religião nesse país, que é a família. A gente não pode sair por aí dizendo, aqui tudo bem, porque o pai totemista e o caramba, é tolo você dizer para as pessoas que o patriarcado e o pai é um malvado. Elas vão dizer, eu gosto do meu pai, eu acho que ele é um cara legal, às vezes ele não me bate. Enfim, são coisas que a gente teria que cultivar um jeito mais interessante de dizer. Né? Então o que a gente faz? Nós, os 12% que lemos livros nesse país e entendemos, sabiam disso? Tem 30% de analfabetos funcionais, 30% de semi-analfabetos verdadeiros e outros 30% que leem por significantes isolados na frase. Né? Eles pegam essa palavra, aquela outra, o título, né? E inferem quem é o outro que está dizendo aquilo que ele sempre diz para mim. Né? Então, no fim, nós estamos falando em 12% que está na conversa livresca e etc. A gente tem que falar com os outros 88%. E já estamos atrasados demais. Né? Pode falar que você tem feito um trabalho assim e tem representado. A mim você representa e muitos outros que eu tenho conversado, porque você tem sido muito atacado. Os Olavos, não é? Mas os Olavos, gente, é brincadeira isso, né? Porque não me ofende mas 1 centímetro. Pois é. Porque conflito é assim, a pessoa não vai pensar com você. Eu não estou falando com o Olavo, eu estou falando com os leitores dele, com as pessoas que se influenciam com ele. Não é uma conversa para convencê-lo. Né? O que me deixa pistola é os psicanalistas. Os psicanalistas dizem, não, você não pode, isso vai massificar a psicanálise, isso então vai baixar o nível, e daí as pessoas, a psicanálise de esquerda, essa conversa que não cabe, mas acho que não sou um bom representante. Não, você está sendo... Não sou mesmo, porque eu sou um homem branco de uma universidade de elite. Isso... Eu faço o que eu posso, mas
não sou eu que vou fazer isso aí. Eu tenho que ajudar quem está ali na frente, né? No posto de saúde, no hospital, aquele que fala com as pessoas, né? Mas mesmo. enquanto psicanalista, enquanto nós, você tem representado e tem, porque a psicanálise, ela tem sim, ela sempre teve, ela é subversiva e ela sempre faz contrapontos e tem versões, tem pessoas, como você falou, que faz críticas que a psicanálise não deveria tomar posição, que seria que você estaria fazendo um papel partidário. E não é. Tudo bem, mas o trabalho que você está fazendo. Eu acho que sim, faço o que posso, mas a gente precisaria transformar os modelos de transmissão, as associações de psicanálise, as pessoas que querem se formar e não conseguem, onde estão as bolsas, onde estão a capilarização do que a gente faz, que é uma... andei bastante aí pelo mundo afora, é uma coisa incrível que a gente consegue fazer num país como o nosso, de tantas pessoas estudando e se dedicando à psicanálise, mas as nossas instituições não estão à altura disso, com poucas exceções. O Fórum Mineiro de Psicanálise é uma delas. Por isso a importância desse trabalho que nós fazemos. Não, mas acredito mesmo. E o fórum, né, assim, é um grãozinho de areia, mas o fórum também tem, né, esse compromisso de trabalhar que você falou e que eu tenho sempre colocado, né, para em cada nova edição, é isso. Nós temos escolas, né, diversas, nós temos pessoas que são ligadas a instituições e fora delas, né, que a gente procura levar, né, a psicanálise e tornar isso... Por exemplo, essa experiência que está acontecendo das clínicas abertas, das clínicas públicas, é um negócio incrível, é um negócio que o resto do mundo está... Cris, manda notícia, isso não tem precedente que vocês estão fazendo. Agora, como é que nós vamos formar essas pessoas que estão na frente ali de batalhas, precisam de informação, precisam de supervisão, precisam de análise, precisam de acompanhamento? Como é que nós vamos fazer isso? Não tem um problema real para resolver. E que, enfim, ou a gente resolve, ou vai ficar bem ruim, assim, para nós e para a tarefa que a gente tem pela frente. Cris, né? já estão dando para a gente, cortar, porque nós temos... Tá bom. Obrigado. Então, chega. Obrigado, gente. Valeu. Só fazer um agradecimento rápido. A questão de que ainda tem alguma esperança, eu acho super interessante ter um monte de gente querendo tirar foto com o professor. É um outro narcisismo. Professor de humanas. Christian, em nome do fórum, né, e da organização, eu gostaria de te agradecer imensamente. Eu acho que não preciso falar mais nada, né, gente? É com muita alegria, então, que encerramos o 10º fórum e reafirmamos o convite, né, para que as cidades interessadas em sediar o 11º Fórum de Psicanálise em Minas, em 2021, possa, então, entrar em contato com o fórum até o dia 30 de julho, ok? Por e-mail. Agradecemos a todos os trabalhos, né, que foram apresentados aqui e também gostaria de agradecer à comissão do 10º Fórum pelo belíssimo trabalho e pelo desejo decidido de transmissão da psicanálise em Minas. Obrigada, gente. Boa noite.